Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Você vai mandar o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. 984410010 é o WhatsApp de toda 92. Você participa de todos os programas, inclusive do Transtornado 6 da tarde. Aí tem novidade aí, tá vindo membro novo aí, mas não posso falar. Depois eu vou falar desse membro novo, do Transtornado. Vou falar depois, tá? Tá vindo aí. Informação quentíssima pra você. Agora, melhor ainda, você baixar o aplicativo do Amigo Giasse. Isso é melhor. Você vai baixar o aplicativo do Amigo Giasse, que é de graça, você não paga nada, para iPhone, para Android, tá bom? Baixa o aplicativo, você vai liberar descontos exclusivos incríveis que só o Giasse pode oferecer, tá bom? Além de tudo, você controla todas as suas compras no Giasse Supermercados. Quero mandar um abraço, já que eu tô falando de Giasse, tô falando de Sara, quero mandar um abraço para a família Awacá, que lançou uma campanha muito bacana, a gente tá junto nessa campanha, 92, são nossos parceiros. Outubro Rosa com hambúrguer solidário do Awacá, olha que bacana, tá? O Outubro Rosa tá chegando aí e a Awacá liberou 500 vouchers, tá bom? Em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara. Então são 500 vouchers de um hambúrguer delicioso do Awacá. Você vai fazer o seguinte, você vai adquirir no Awacá ou com a Rede Feminina de Sara, tá bom? Esse voucher a R$ 29,90. O hambúrguer é simplesmente uma delícia, um dos melhores hambúrgueres que você vai comer, carne de altíssima qualidade, e 100% dessa renda vai ser revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, baita campanha do Awacá. Se você não conhece o açougue ainda, você tem que visitar. O açougue do Awacá é incrível se você é fã de carne, tá bom? Eu não sei, os médicos que estão aqui, eu não sei se acho que gostam de carne, acho que gostam, né? Acho que gostam um pouquinho de carne, eu tenho o prazer de receber. Hoje a gente falar um pouco de tudo, vamos falar de endometriose, vamos falar de câncer de mama, vamos falar de Outubro Rosa, tá tudo linkado aqui. Eu tenho o prazer de receber os radiologistas da URC, o doutor Rafael Amante, é isso? E a doutora Joana, como é que eu falo agora? Dembogurski. Dembogurski, doutora, que prazer receber, tudo bem? Tudo bem. Dembogurski é polaco? É. Ah, tá, deveria ser, mas você é daqui? Eu sou gaúcha, mas já tô aqui há muito tempo. Já virou Catarina? Não é bom falar o tempo, né? Mas eu vim pra cá com 4 anos. Ah, então tá bom. Já é Catarina. Mas veio pra Criciúma mesmo? Sim. Ah, então já é criciumense. Já fala as gírias criciumense. Aí tem uma amiga minha que é japa aí de São Paulo, ela tem uma lista de expressões tipicamente criciumenses, tá? Você deve falar todas elas que ela colocou aí. Doutor, você é daqui, doutor? Sou daqui. Prazer, sou filho de médico, família tradicional aqui de Criciúma. Ah, bom demais. Eu tenho o prazer de recebê-los aqui. A gente vai falar um pouco sobre câncer de mama e endometriose também. É isso? É isso aí. Outubro Rosa tá aí. Só quem não fala de câncer de mama só em outubro, né? É, exatamente. O câncer de mama é uma patologia que está sempre, ela está com uma incidência muito alta, né? Está sempre em evidência. E agora em outubro existe uma campanha de nível mundial, né? Que foi criada na década de 90 nos Estados Unidos, que tem como objetivo alertar a população em geral da importância do rastreamento e do diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Então são feitas algumas campanhas, né? O mais tradicional foi a criação do Laço Rosa, né? Que todo mundo conhece. E junto com isso, campanhas em rádio, alertas em centros comunitários, palestras, médicos vindos em rádio, iluminação de monumentos nas grandes cidades. Isso aí faz com que chame a atenção da população, né? Faz com que a população desperte o interesse na investigação do diagnóstico do câncer de mama e aproxime num diagnóstico precoce e num tratamento ainda mais conservador, menos agressivo, né? Não, doutor, mas bom, você falou de iluminação de monumentos, a nossa ponte, a Anitta Garibaldi ali, ó, ela foi iluminada de rosa várias vezes, né? Tem história. Essa campanha dos anos 90 que você fala é aquela primeira, o câncer de mama no alvo da moda? Na realidade... Foi essa daí? Eu não me lembro dessa. Ering Rachuelo, sei lá, mas eles entraram nessa onda na época, acho que foi. Isso, foi bem no final dos anos 2000 ali, acho que foi essa campanha. No Brasil, ela entrou em São Paulo ali no início dos anos 2000, em 2002 mais precisamente. Começou forte ali essa campanha. Agora, doutor, de lá pra cá, os casos de câncer têm aumentado ou diminuído? Essa pergunta é uma pergunta que a gente escuta todos os dias, né, dos pacientes, né? Como eu conheço gente que tem câncer de mama, minha amiga, minha cunhada, enfim, qual é a resposta que a gente tem para isso? Conversando com um mastologista, com um oncologista.
A incidência do câncer de mama realmente ela está aumentando. Só que em compensação, assim, os recursos que a gente tem, inclusive com essas campanhas, é um número de diagnóstico muito maior. Antigamente existiam mulheres que morriam e não sabiam do que tinham morrido, metastatizavam e não dava o tempo de fazer o câncer de mama, o diagnóstico de câncer de mama, por estar no interior, não ter acesso a um exame, não ter acesso a um médico treinado, enfim. Hoje em dia, essas informações, as pessoas estão muito esclarecidas. Eu bato muito nessa tecla de esclarecimento da população, mesmo do interior, de ter acesso a um médico treinado que vai examinar e vai dar o início dessa investigação para chegar no objetivo final, que é o diagnóstico. Então, se tu pegar no final da história, aumentou a incidência, mas a proporção de mortes está diminuindo. Agora, a expectativa de vida aumentou também da população. E isso aí faz com que a população fique mais velha e tenha mais câncer de mama. Então, mas a proporção em número de diagnóstico em relação a mortes acaba diminuindo porque a gente diagnostica mais cedo e consegue tratar. Mas existem muitos mitos ainda, doutora, do câncer de mama, né? Por exemplo, a falta de esclarecimento, eu acredito que seja e eu acho que vai acompanhar sempre a sociedade, né? Infelizmente, apesar de a gente estar diagnosticando mais cedo, ainda o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo, né? Então, isso vem de um medo, um atraso no diagnóstico. As pacientes às vezes têm medo de fazer a mamografia ou porque dói a mamografia e acabam deixando a doença se manifestar só lá na frente, quando já tem um nódulo ou quando já tem uma metástase, né? Então acaba uma mortalidade maior. E alguns mitos que a gente vê no dia a dia é um medo de fazer a mamografia por causa da radiação, né? Mas não existe isso. Os aparelhos atuais têm uma radiação mínima, né? E cada vez menor. Pode fazer a sua mamografia com segurança anual que não vai ter risco de câncer. Mas tem mais algum mito que cerca ou é isso? Só complementando o que a Joana está falando, sim, o que a gente se preocupa muito lá na clínica é com relação à radiação, né? Que é uma preocupação geral da população, está recebendo muita radiação em fazer um exame ou não. Nós temos um físico, né, contratado, uma empresa de Porto Alegre que vem e faz uma modulação de todos os nossos aparelhos que têm radiação para que ele fique dentro de um padrão que não seja patológico para o paciente, né? E outra coisa com relação ao mito é a radiação em relação ao câncer de tireoide. Antigamente rolou até vídeos na internet, o Drauzio Varela foi para a televisão explicar sobre um mito mesmo que rolou de que a radiação da mama, né, pelo posicionamento que a paciente fica no aparelho, ela pudesse causar câncer de tireoide, né? Isso aí não é uma verdade. Agora partindo desse princípio, a endometriose tem alguma coisa a ver com câncer de mama, doutora? Você falou ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que ambos às vezes são desencadeados por hormônio, né? O que é endometriose? A endometriose, ela é uma... Doutora, sou homem, doutora. Me explica direito isso aí. Ela é uma doença causada pelo tecido endometrial. O que é o endométrio primeiro, né? O útero, ele é como uma pera. Tá, isso é roubado do Rafael. O útero é como uma pera, como se por fora a casca fosse a serosa do útero, a fruta fosse o miométrio e a semente o endométrio, né? O endométrio ele tem que ficar só dentro do útero. E na endometriose a gente vê tecido endometrial fora do útero, na cavidade abdominal, acometendo o peritônio, que reveste a bexiga, reveste o intestino. Então ela pode causar vários sintomas, né? E ela tem uma suscetibilidade grande ao estrogênio, né? Que é um hormônio que faz com que, por exemplo, pacientes que menstruem muito cedo ou que têm a menopausa muito tardia tenham uma maior incidência. A gente vê muitas apresentações diferentes da endometriose e isso dificulta um pouco o seu diagnóstico, porque as pacientes podem ter desde uma dor leve até muita dor para evacuar, dor para urinar, dor na relação. E aí, essa grande variabilidade dos sintomas, às vezes, atrasa o diagnóstico. Mas existe uma relação entre o câncer de mama e a endometriose ou não? Não, nada é objetivo. Não.
Não. Eu costumo falar, nós lá na clínica, nós estamos nos direcionando para subespecialidades dentro da radiologia. E eu e a Joana estamos... Um dos segmentos que a gente se subespecializou é em endometriose. Então, assim, eu costumo falar para as pacientes que a endometriose é uma doença que está na moda. Antigamente, na geração das nossas avós, era quase que normal uma mulher ter dor, ter cólica, ia para casa e não tinha muita solução para esse problema. Hoje a mulher moderna não aceita mais isso, e com isso se descobriu muita coisa, né? Então, esse exame de pesquisa específica para endometriose, onde a gente faz um preparo intestinal na paciente, que vai dar mais detalhe do que o exame transvaginal normal, que é o exame de rotina feito por todas as mulheres. Esse exame antigamente ele não existia, ele é uma coisa que começou de uns 10, 15 anos para cá. E isso aí faz com que a gente consiga elucidar, fazer um mapeamento, fazer um protocolo para a investigação do ginecologista com relação à cirurgia. Então, se o paciente vai no consultório do médico com determinadas queixas, como a Joana falou, dor na relação, cólica importante, dor para evacuar, dor para urinar, são determinados sintomas que são característicos, que faz com que o clínico no consultório levante a suspeita, ele manda para um especialista, e esse especialista vai fazer um mapeamento da pelve da mulher, através de ultrassom ou de ressonância magnética, dependendo da indicação, para investigar ou para afastar se as queixas dela são por endometriose ou não. Mas a endometriose evolui para câncer? Ela... É muito raro, mas assim, a endometriose, além da dor, ela pode evoluir para infertilidade, né? 50% das pacientes que têm infertilidade têm endometriose, e aí com o diagnóstico acurado e o tratamento, a gente às vezes consegue reverter essa infertilidade, a mulher consegue engravidar. Ela não é permanente? Ela tem tratamento medicamentoso e cirúrgico, né? E aí, dependendo de onde está cometendo, né, o tratamento, e às vezes tem reversão da infertilidade. Doutora, você falou de hormônio, né? A gente hoje vê cada vez mais as pessoas fazendo uso de hormônios, esteroides, sucos, e dá o nome que você quiser pro negócio, né? E aí você tem agora cirurgias de troca de gênero, e aí você tem um monte de balaio no meio disso tudo, né? Você tem homens tomando hormônios femininos, mulheres tomando hormônios masculinos. Isso aumenta o risco de câncer de alguma maneira? Por exemplo, mulheres que tomam hormônios masculinos têm algum outro tipo de câncer? Homens que tomam hormônio feminino podem ter câncer de mama? Ou o que eu estou falando é uma besteira? Não é besteira. É comprovado que existem alguns fatores de risco para o câncer de mama, né? Por exemplo, meninas que menstruam muito cedo, já começa o ciclo hormonal dela muito cedo, antes dos 10, 12 anos, né? Mulheres que menstruam até muito tarde, é comprovado de que é um risco maior para câncer de mama. Terapia de reposição hormonal na menopausa, por exemplo, é um risco. Tudo que envolve hormônio aumenta um pouco o risco de câncer de mama, né? Uso muito prolongado de anticoncepcional também, dependendo. Então, assim, cada caso é um caso, existem casos específicos. Isso aí não contraindica fazer a reposição hormonal, não contraindica o uso do anticoncepcional, mas o uso do hormônio, ele está em parte correlacionado ao aumento do risco de câncer de mama. Vamos falar um pouquinho disso tudo na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber 2 médicos, 2 doutores aqui da URC, o doutor Rafael Amante e a doutora Joana Demboruski. Acertei ou não? Mais ou menos. Quase. Tá tô acertando. A gente já volta aqui no Manos URC Show hoje, rapidinho, vai. Mano Dal Ponte, o Manos URC Show, aqui na 92, a música nos conecta, a medicina nos conecta, a saúde nos conecta aqui na 92, e eu tenho o prazer de receber 2 radiologistas, é isso? Doutor, vou eu tentar de novo, né? Doutor Rafael Amante e a doutora Joana Demboruski. Dembogursky, acertar, tá, doutora, até lá, os teus pacientes não acertam. Não tem jeito. Eu tô acostumada já. É a doutora Joana, é isso? É isso. Tá, doutores, olha só, a pergunta também que não quer calar, vocês estavam me explicando que o radiologista não é o médico do consultório, é diferente, né? A posição do radiologista é diferente do... Então, o radiologista, eu costumo explicar também para os pacientes que a gente faz só a parte investigativa,
né? A nossa especialidade a gente faz exames complementares, na realidade, ao diagnóstico clínico. Então, geralmente, a gente recebe um pedido médico de uma suspeita diagnóstica, e assim como o exame laboratorial, existe o exame de imagem, que é um complemento para o diagnóstico do clínico. Tá, mas agora só, doutores, na carreira, vocês se deparam com situações muito ruins, né? Vocês dão notícias ruins, né? Só que as notícias muitas vezes não são dadas por vocês. Vocês diagnosticam, né? Diagnosticam isso? Acertei a palavra? Isso. Vocês, né, fazem os laudos. Só porque no meio do exame, vocês já enxergam as coisas. Bastante. E eu imagino que muitas vezes não deva ser fácil para vocês enxergar algumas coisas. Não, é difícil, né? Tem dias melhores, dias piores, mas eu procuro sempre informar o paciente, assim, o que eu vi, né? Você conversa com o seu médico, você vai prosseguir o tratamento com o seu médico. E nem sempre a gente fala assim, por exemplo, na mama, você está com câncer de mama. Não, esse nódulo é suspeito, você tem que fazer uma biópsia. Mas, doutora, essa notícia não é fácil para ninguém. Não. Não é fácil para uma mulher receber isso. Não é fácil. E aí a gente, né, com o nosso dia a dia, né, a gente sempre tenta ver o lado humano da nossa profissão, porque apesar de sermos radiologistas, nós somos médicos, né, e estamos preocupados com o bem-estar geral do paciente. Como é que vocês não levam para casa? Sabe? Eu levo, né? Tem coisas que não tem como, assim. Depois de um tempo a gente acaba esquecendo, mas afeta, né? Afeta. Eu penso assim, as duas situações mais delicadas é tu dar um diagnóstico de um câncer, porque com a televisãozinha atrás da gente, quando a gente para e começa a medir uma coisa demais que não é muito bonita, o paciente mesmo, vendo aquela imagem, ele já começa a nos questionar. Então, a gente não pode omitir, né? A gente tem que orientar o paciente. Eu encontrei uma lesão que é suspeita, que precisa continuar uma investigação. Doutor, mas é alguma coisa ou não? A gente não tem como dar esse diagnóstico na hora, né? Ele vai para uma biópsia e vai continuar investigando. Então, e uma segunda situação também que é muito delicada é com relação aos abortamentos das crianças, né? Dos bebezinhos, assim, o paciente chega numa expectativa que vem o marido, vem a sogra, vem a mãe, e tá todo mundo naquela situação. Às vezes uma paciente que ficou com uma dificuldade de engravidar. Caraca. E a gente tá ali, olha o negócio e o coraçãozinho não tá batendo. Então, para mim, são as duas situações mais delicadas que a gente acaba aprendendo a conviver e a passar a mensagem no nosso dia a dia de uma maneira com que tu passe a mensagem objetiva para ela, que ela tenha entendido a mensagem, né? Que não saia dali com uma esperança, né? Às vezes, esse nódulo na mama não é nada, o paciente não aparece mais e vem depois de um ano com o negócio, né? Então, tu tem que saber a maneira com que tu vai passar a mensagem, que o paciente entenda a gravidade do negócio. E de uma maneira que não machuque ela, que ela não queira mais te ver, né? Então, tu vai aprendendo com a experiência da vida. E nós temos também os exames de tomografia e ressonância, no qual a gente não vê o paciente, mas muitas vezes a gente vai fazer uma tomografia por dor abdominal e aí encontra um tumor, né? Ou uma criança que vem fazer uma ressonância de crânio e tem um tumor. São coisas que são super pesadas pra gente, mesmo não vendo o paciente, mesmo não tendo que dar a notícia, são coisas que pesam. Mas assim, são escolhas que vocês médicos fazem. Exatamente. Quer dizer, alguém tem que fazer o trabalho, e aí, né? Não é o trabalho sujo, alguém tem que fazer o trabalho sujo, não é isso, né? Alguém tem que fazer o trabalho verdadeiro que vocês fazem. Pesado, pode ser. Mas é um trabalho verdadeiro, pô. Esse trabalho tem que ser feito. Eu acho que a gente tem uma sorte, entre aspas, de não dar muito diagnóstico de óbito, né? Na radiologia, assim, exceto os fetais, né? Mas você falou, doutor, mas o fetal, eu acho que ele... Porque o fetal, você tá com uma esperança de vida. É uma expectativa muito grande. Poxa, você tá todo mundo feliz com aquela vida nova que tá ali. Exatamente. Que muitas vezes é um objetivo que vem de anos, né? E a hora que chega naquele momento ali que é um dos momentos mais felizes da vida da mulher,
ela vai receber uma notícia dessa. Isso aí eu falo muito até nas conversas lá com colaboradores, com treinamentos, enfim. Nós estamos diante de duas situações, né? Às vezes nós estamos atendendo aquela menina que vem fazer o diagnóstico da primeira gestação com uma expectativa, e do lado tá uma moça que vem fazer o diagnóstico de um câncer de mama ou de uma suspeita de um abortamento. Então a maneira de atender essas duas pessoas pode estar chegando na clínica no mesmo momento e ser atendida no mesmo momento com expectativas totalmente diferentes, né? Uma com uma expectativa de uma nova vida, como a gente conversou, e a outra com uma expectativa de fazer um diagnóstico de um câncer. Então, os colaboradores também fazem parte desse convívio, desse tipo de experiência. Ô, doutor, mas eu falo uma coisa, eu posso vir trabalhar mal-humorado, posso vir mal-humorado, venho várias vezes. O máximo que o meu ouvinte vai sentir que o mano não tá legal. Quer dizer, não vai acontecer um acidente, talvez eu fale uma besteira ou outra, mas processinho, talvez, no máximo, né? Agora, no caso de vocês, né, vocês são seres humanos, vocês têm alteração de humor, vocês têm problemas familiares, né? Vocês têm doenças também na família, para vocês também. Só porque quando vocês chegam dentro do consultório, né, dentro do momento para fazer o exame, vocês têm que esquecer disso tudo. É uma técnica, né? É uma técnica que tu tens que usar. A gente é treinado para isso, tu faz uma especialização para isso. E naquele momento do exame é uma atenção plena. Tu vai no intervalo de exame, tu vai no cafezinho, tu vai bater um papo com um colega. Dá uma desbitolada. Mas naqueles meia hora de exame que tu vai te dedicar para dar o laudo, é uma atenção plena. É ali que tu vai decidir o futuro do laudo que tu vai. Eu acho que é uma responsa, né? É a parte da arte da medicina, né? De a gente botar o paciente em primeiro lugar, independente de como a gente está se sentindo naquele momento. Tá, mas vamos lá então pro câncer de mama. Falando do câncer de mama, inevitavelmente o diagnóstico precoce sempre vai ser o maior aliado. É isso, doutor? Tem que investigar, né? As mulheres têm que se tocar. Sempre, essa é a dica sempre, doutor? Assim, as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer mamografia anual, e o diagnóstico precoce, ele permite com que o tratamento do câncer seja menos agressivo, né? Assim, a gente pensa câncer de mama, já pensa perdeu a mama, né? Mas se a gente tiver um diagnóstico precoce, de repente é tirado só um pedacinho, só um nódulozinho, e os tratamentos são menos agressivos, né? A chance de ter uma maior sobrevida, que é sobreviver ao câncer, né? É maior. Então é muito importante que se faça esse exame anual das mamas. Anual? É anual. Porque a gente chama de rastreamento, na realidade, porque o câncer de mama é uma doença assintomática. Então, dentre os sinais e sintomas que pode apresentar, sintomas não existem. Geralmente não tem dor, não sente nada. E os sinais que podem aparecer, o principal deles é o famoso caroço, né? Que é um nódulo palpável que a grande maioria das meninas, das mulheres que chegam referindo, eu tenho um caroço na minha mama que eu vim investigar. Mas junto com isso pode ter outros sinais, o mamilo inverter, o bico da mama ir para dentro, a pele enrugar, pode sair um pouquinho de secreção. Esses outros são todos sinais de uma suspeita de câncer de mama que faz com que investigue. Mas alterações físicas existem, doutor, de alguma maneira, na mulher ou não? Elas são mais sutis? Essas alterações são as alterações anatômicas que podem vir a aparecer. O caroço, a pele enrugada, um líquido pela papila, pelo mamilo, né? E a pele enrugada, o mamilo inverter, enfim. Mas quando já está nesse ponto, às vezes já é tarde demais, né? Às vezes a doença já está mais avançada, com metástase, ou o tratamento já é uma mastectomia, né? Que seria a retirada da mama. A gente não deve... Desculpa. Eu digo que o sucesso do radiologista é diagnosticar antes dessa fase, né? Que é no exame de rotina, uma coisa que não é palpável ainda, que nenhum médico sente, que é visto somente pelo método de imagem. Essa doença tem um prognóstico muito melhor. Doutor, você falou da mastectomia. A gente tem o caso da Angelina Jolie, que é famosíssima, né? Quer dizer, pela expressividade dela, ela retirou as mamas antes de um diagnóstico. E existem algumas pesquisas feitas em relação a isso, mas o quanto disso é verdade também?
Existem mutações genéticas que hoje a gente já pode fazer um exame quando tem um histórico familiar muito importante de câncer de mama e ovário, né? Consulta com o mastologista, ele vai fazer um painel de risco. Se você se encaixar, você faz o teste genético, e se tiver determinadas mutações que a Angelina Jolie tem, por exemplo, você pode fazer a mastectomia profilática, que seria retirar as mamas para evitar um câncer, né? Mas não é uma coisa que é para todo mundo, né? Eu não quero ter câncer, então eu vou tirar a mama. Não é assim. Não é bem assim. Dentre os fatores de risco que acontece, o histórico genético, ele está em torno de 15 a 20%. Então, de cada 10 câncer de mamas, de 15 a 20 estão correlacionados ao histórico genético. Quando aconteceu isso com a Angelina Jolie, que foi há muito tempo atrás, eu acho que uns 15 anos, não sei. Faz mais uns 10 anos a mais, né? Houve críticas até de, é certo ou não, porque era um procedimento que não era muito público, né? Hoje está bem evidente, no Brasil está entrando devagarinho o estudo genético, mas é um estudo bem específico para determinados casos, porque gera uma conduta ética importante. Você imagina fazer um estudo genético numa mulher que teve câncer de mama, que vai ter hereditariedade, e depois a filha dela com 25, 30 anos tem indicação de fazer mastectomia bilateral sem ter amamentado, né, sem ter uma necessidade estética da mama ser submetida a uma cirurgia. Então é uma decisão bem ampla que engloba vários fatores. E tem toda uma expectativa da cirurgia, de que a mama vai ficar de uma forma ou de outra, e às vezes não fica, e aí se arrepende, não tem como voltar atrás. Tem reconstrução, tem muita coisa envolvida, né, doutora? Doutores, não dá tempo para mais nada, só para lhes agradecer. Prazer recebê-los. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho do Outubro Rosa, de endometriose, da URC, enfim. Bom, quem tem dúvida, liga lá na URC, que tá tudo resolvido. Vamos lá. Vai ser um prazer, sempre. Doutores aqui comigo, doutor Rafael Amante e a doutora Joana Dembogurski, aqui no Manos Radio Show. Obrigado. Obrigado a URC, obrigado à parceria, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.